Tudo começou quando Jerônimo foi até Renata. Ela, surpresa com sua presença inesperada, perguntou o que ele estava fazendo ali. Com firmeza, Jerônimo explicou que tinha prometido provar que o filho de Roberta não era dele. Renata, desconfiada, respondeu que ele estava perdendo seu tempo. Então, Jerônimo, com um olhar determinado, apresentou um documento hospitalar e afirmou que aquilo provava que o filho que Roberta estava esperando era, na verdade, de seu irmão Rafael. Renata ficou paralisada, tentando processar o que acabará de ouvir. Confusa, Renata disse que não estava entendendo. Jerônimo, então, explicou que Roberta estava com 5 meses de gravidez, e ele não poderia ser o pai, pois estava na Espanha durante o período em que a concepção ocorreu. Intrigada, Renata perguntou como ele conseguiu essa informação e insinuou que talvez sua namorada tivesse ajudado. Jerônimo, sem se abalar, revelou que Marina, a ginecologista de Roberta, havia lhe contado tudo. Marina explicou que Roberta perdeu o bebê 2 dias antes do casamento, e que quando caiu da escada, já não estava mais grávida. A revelação deixou Renata em choque, incapaz de esconder sua surpresa. Jerônimo continuou, explicando que foi até a Cruz de Amor para tentar falar com Roberta, mas Augusto disse que ela havia partido. Renata, atônita, jurou que isso era verdade. Os pensamentos dela estavam confusos, e suas palavras ecoavam a incerteza que sentia diante de tantas informações reveladoras. Enquanto isso, no consultório médico, Marina encerrava o atendimento de seu último paciente do dia. Logo depois, o padre entrou na sala trazendo um picolé para ela. Eles se sentaram e começaram a conversar. O padre, com um tom curioso, perguntou sobre Jerônimo. Marina respondeu que ele provavelmente estava com Renata resolvendo o assunto que havia lhe contado. O padre, em um tom reflexivo, comentou que nunca imaginou que ela encontraria um amor tão complicado, ainda mais em um lugar tão pequeno como aquele povoado. Marina concordou, e com um sorriso melancólico, disse que preferia até sofrer, porque isso mostrava que ela estava vivendo de verdade. Em outra parte, Renata confrontava Jerônimo, afirmando que não entendia por que sua irmã faria algo tão cruel. Jerônimo respondeu, categórico, que Roberta era uma pessoa ruim, incapaz de suportar a felicidade dos outros. Ele também tinha certeza de que Josefina estava envolvida, lembrando que foi ela quem colocou Roberta para se casar com Matias. Renata, ao ouvir isso, ficou pensativa e confessou que era difícil acreditar, pois parecia que estavam falando de pessoas completamente diferentes daquelas que ela conhecia. Jerônimo aproveitou para dizer que isso acontecia porque Renata não era como elas, e que era uma pena que o relacionamento dos dois tivesse sido destruído por tudo isso. Renata concordou, admitindo que também sentia muito pelo que aconteceu. Mas, com pesar, afirmou que ambos haviam permitido que isso acontecesse. Jerônimo, visivelmente emocionado, disse que ainda achava incrível que Renata tivesse nascido de uma mulher como Josefina. Ela, por sua vez, perguntou o que ele pretendia fazer com todas aquelas revelações. Jerônimo respondeu que a decisão estava nas mãos dela. Renata, então, sugeriu que eles fossem juntos ao México para esclarecer tudo diante de todos. Jerônimo, confuso, questionou por que ela queria que ele fosse também. Renata explicou que ambos buscavam a mesma coisa, justiça. Enquanto isso, na empresa, Gonçalo discutia com Josefina. Ele gritava, furioso,
dizendo que jamais permitiria que ela fosse à ruína. Apesar disso, explicou que os advogados haviam colocado a casa como garantia para a empresa, mas garantiu que tudo seria recuperado e que a casa continuaria sendo dela. Josefina, insatisfeita, respondeu que esperava mesmo que ele cumprisse sua palavra, pois não queria ter que recorrer ao seguro de vida dele. Em tom de provocação, perguntou se o seguro também beneficiava a amante dele. Gonçalo, enfurecido, respondeu que Regina não era sua amante e que não iria tolerar esse tipo de insulto. Nesse momento, a secretária ligou para avisar que a senhora Regina Soberon estava na recepção. Gonçalo pediu que ela esperasse na sala de reuniões, enquanto Josefina, tomada por um misto de medo e desespero, começava a pensar nas consequências de Regina estar ali. Por outro lado, Augusto foi até o quarto de Renata, chamando por ela, mas percebeu que ela não estava lá. Ele notou a mala dela em cima da cama, o que aumentou sua inquietação, e saiu do quarto. Descendo as escadas, encontrou-a na sala. Com uma mistura de curiosidade e frustração, Renata perguntou por que ele havia dito a Jerônimo que ela não estava em casa. Augusto respondeu que queria evitar mais problemas. Renata, decidida, anunciou que iria embora, mas enfatizou que precisava ir sozinha. Augusto, tentando esconder sua preocupação, perguntou se sua decisão tinha a ver com Linhares. Ela respondeu que em parte, sim, mas que também precisava refletir sobre muitas coisas. Quando Augusto notou o documento em suas mãos, questionou do que se tratava. Renata respondeu que era algo importante que precisava resolver. Augusto concordou relutantemente, mas avisou que também iria ao México no final de semana para conversar com os pais dela. Renata aceitou e subiu para o quarto, enquanto Augusto murmurava para si mesmo que por enquanto, deixaria as coisas como ela queria, mas que depois do casamento, ela seria sua propriedade. Na empresa, Regina avisou a secretária que estava indo embora, mas a funcionária informou que o Sr. Gonçalo havia pedido que ela esperasse, pois estava com a esposa. Nesse momento, Matias apareceu, dizendo que Josefina não era mais esposa de Gonçalo, e cumprimentou Regina com um sorriso caloroso. Ele insistiu para que ela o acompanhasse à sua sala, mas Regina, hesitante, explicou que estava ali apenas para conversar com Gonçalo sobre o detetive e preferia ir embora. Matias pediu, quase suplicando, para que ela ficasse. Na sala, Josefina fazia um escândalo, acusando Gonçalo de desrespeitá-la ao permitir a presença de sua suposta amante na empresa. Gonçalo, exasperado, ordenou que ela respeitasse Regina, afirmando mais uma vez que ela não era sua amante. Josefina reclamou que não tinha mais acesso livre à empresa e que sua posição estava sendo ameaçada. Gonçalo, firme, respondeu que ela só aparecia para causar confusões e que as coisas haviam mudado. Josefina retrucou, dizendo que sabia que não era mais sua esposa, mas deixou no ar uma ameaça velada antes de sair da sala, jurando para si mesma que faria de tudo para acabar com o romance de Gonçalo e Regina. Gonçalo foi até a sala de Matias, procurando por Regina. Matias percebeu e perguntou se ele estava tentando encontrá-la. Gonçalo assentiu, enquanto Josefina, no corredor, tentava evitar um encontro com Regina. Ao ouvir uma voz feminina perto da secretária, Josefina pensou que fosse Regina e tentou se esconder, mas logo percebeu que era outra pessoa. Com um suspiro de alívio, entrou no elevador, decidida a não mais fugir da situação. Dentro da sala, Matias perguntou ao pai o que Josefina queria.
Gonçalo respondeu que ela estava apenas tentando garantir sua posição financeira. Matias expressou alívio por Gonçalo estar bem com Regina e prometeu a si mesmo que se voltasse a se casar, seria por amor. Gonçalo aproveitou para perguntar sobre o relacionamento de Matias com Roberta. Ele respondeu que estavam juntos apenas por um contrato. Na cruz de amor, Renata chorava, atormentada pelas mentiras que sua mãe e irmã haviam contado para destruir sua vida, a ponto de arruinar seu casamento. Enquanto isso, Jerônimo, perdido em pensamentos sobre Renata, também chorava, lamentando o que poderia ter sido. Ele sussurrou para si mesmo que acreditava que o amor deles seria eterno. No consultório, Marina encerrava o atendimento de uma paciente. Pegou o telefone com a intenção de ligar para Jerônimo, mas desistiu no último momento, perdida em pensamentos sobre o que poderia estar acontecendo entre ele e Renata. Na mansão, Josefina viu Roberta entrando e comentou que pensou que fosse Gonçalo. Em tom amargo, contou que ele havia deixado a casa como garantia da empresa, mas prometeu que recuperaria tudo. Roberta, preocupada, perguntou o que fariam. Josefina, com um olhar decidido, mandou que ela se sentasse e revelou que tinha um plano. Antes, porém, precisava contar uma verdade que havia escondido por mais de 20 anos: Renata não era sua filha. Roberta, chocada, ficou sem entender, enquanto Josefina explicava que ela era sua única filha. E nisso, Augusto está levando Renata para o aeroporto. Durante o caminho, ele comenta que não queria passar nenhum dia longe dela. Renata, tentando disfarçar o desconforto, responde que serão apenas alguns dias. Augusto insiste que esses dias parecerão eternos para ele, deixando Renata ainda mais incomodada. Na mansão, Roberta encara Josefina com incredulidade. Ela pergunta que loucura é essa que a mãe está dizendo. Josefina confirma que Renata não é sua filha biológica. Desesperada, Roberta reage dizendo que isso significa que Renata não é sua irmã. Josefina explica que, na verdade, elas são meias-irmãs. Ela pede que Roberta jure que não a julgará antes de ouvir tudo, mas Roberta recusa, temendo o que Josefina pode revelar. Enquanto isso, Augusto confessa para Renata que a ama desde o primeiro dia em que a viu, e sem esperar, a beija. Renata agradece pelo carinho, mas ressalta que é apenas gratidão. Augusto insiste que é amor, mas Renata, incomodada, diz que precisa ir ou perderá o voo. De volta à mansão, Josefina começa a contar toda a história para Roberta. Ela revela que foi amante do pai de Roberta e que as duas nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital. Conta que Roberto nunca quis assumir as duas e um ano depois, fez questão de que a esposa dele soubesse da existência de outra filha. A partir disso, ele nunca foi perdoado. Roberta fica chocada ao saber que seu verdadeiro pai nunca a quis, e que Josefina escolheu um nome parecido com o dele para lembrar sua existência. Josefina continua, explicando que ele sofreu um infarto fatal após uma discussão com ela, agravado por problemas cardíacos que também afetam Renata. Roberta se surpreende ao descobrir que Renata também tem problemas de coração. Josefina confessa que usou isso para garantir vantagens para Renata, deixando Roberta indignada. Quando Roberta pergunta como Josefina conseguiu Renata, Josefina admite que a roubou da mãe biológica, provocando ainda mais nervosismo em Roberta. Por outro lado, Karina faz a prova do vestido de Matilde, enquanto Hermínia e Manuela elogiam sua aparência.
Karina comenta que ainda faltam alguns ajustes. Matilde admite que chegou a acreditar que nunca se casaria com Carlos. Karina assegura que isso seria impossível, enquanto Hermínia brinca sobre desejar um amor como o dela. Matilde, porém, demonstra preocupação com a aceitação dos pais de Carlos, mas Manuela a incentiva a não pensar nisso e confiar na felicidade que trará ao noivo. No escritório, Carlos, animado com os preparativos do casamento, conversa com Jerônimo. No entanto, ele logo percebe a distração do amigo. Jerônimo confessa que falou com Renata sobre os planos de Josefina e Roberta, e que isso destruiu o casamento deles. Carlos pergunta como Renata reagiu, e Jerônimo conta que ela ficou muito abalada. Ele admite que sentiu vontade de beijá-la e consolá-la, mas Renata pediu que ele a acompanhasse ao México para enfrentar tudo juntos. Na mansão, Roberta confronta Josefina, dizendo que não acredita que ela foi capaz de algo tão cruel. Josefina defende suas ações, alegando que fez tudo pelo bem de Roberta, pois Roberto deixou seu testamento no nome de Renata. Roberta, indignada, diz que isso não faz sentido, pois o dinheiro está no nome de Renata. Josefina sugere que Roberta se passe por Renata, dado que ambas têm problemas cardíacos, mas Roberta acha a ideia absurda e recusa. Roberta sai furiosa, dizendo que não quer mais saber da mãe. Josefina, porém, murmura que Roberta acabará cedendo. No centro, Isidro conta a Inês sobre uma proposta de trabalho que exige uma mudança de cidade. Preocupada, Inês menciona Regina e o trabalho que desenvolvem no local. Antes que possam conversar mais, escutam uma música e descobrem que Honório está fazendo uma serenata para Constanza. Honório, com rosas em mãos, pede desculpas a Constanza, dizendo que foi um idiota e que quer reconquistar seu amor. Constanza, emocionada, aceita as rosas e o beija. Isidro comenta com Inês sobre a força do amor, e Honório insiste em confirmar se Constanza aceita seu pedido. Ela responde com outro beijo. Na Bonita, Karina recebe Alzira, que traz um presente para apoiar sua nova jornada de bordado. Alzira expressa arrependimento por erros passados, e Karina sugere que enterrem os problemas junto com o passado de Álvaro. As duas conversam sobre reconciliações, e Alzira menciona as mudanças positivas em Ezequiel. Enquanto isso, Regina e Gonçalo chegam em casa. Gonçalo comenta que procurou Regina na sala de reuniões, mas ela já havia saído. Regina pergunta sobre Josefina, e Gonçalo desvia o assunto, perguntando sobre o que Regina queria falar. Regina revela que foi ao banco e que a quantia pedida por Peppa coincide com o valor do dinheiro de sua filha. Sentindo-se perseguida, Regina decide pagar a quantia para proteger sua filha. Renata chega à casa de Constanza, procurando por ela e Adriana, mas percebe que está sozinha. Sentada no sofá, murmura que se sente completamente solitária. Em um restaurante, Marina pergunta a Jerônimo sobre sua conversa com Renata. Ele conta que Renata ficou abalada ao saber das armações de Josefina e Roberta, e que ela pediu para que fossem juntos ao México enfrentar a situação. Marina sugere que ele aproveite a oportunidade para encerrar esse ciclo e decidir o futuro. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.